Bom dia a todos, meu nome é Marcos. Eu vou iniciar essa abordagem do tema do nosso grupo, que foi a transformação digital das assembleias de acionistas a partir da introdução do voto eletrônico e fazendo um recorte às sociedades de capital aberto. O foco aqui é entender como operava esse modelo clássico, sobretudo presencial, e como foi essa evolução até chegar ao que temos hoje nesse formato digital de participação e votação eletrônica. O modelo presencial, como já sabemos das aulas, ele está estabelecido principalmente no artigo 121 da Lei das Sociedades por Ações, que vai estabelecer o funcionamento o objetivo das Assembleias Gerais, ali como um órgão deliberante, como uma manifestação da vontade coletiva através do exercício decisório pelos sócios, tratando de temas centrais da companhia, principalmente no que tange o seu funcionamento e desenvolvimento. O artigo 124, por sua vez, vai estabelecer o modo de convocação dessas assembleias e o que mais importa aqui para analisarmos a pesquisa é o parágrafo 2º, que originalmente estabelecia a necessidade de que as assembleias ocorressem em encontros físicos na sede da companhia, em preferência. O problema grande trazido aqui pela doutrina, pela análise técnica acerca do funcionamento dessas assembleias era o absenteísmo societário, que era a falta de participação ativa por parte dos acionistas, que acabava esvaziando a legitimidade das decisões. Isso era ocasionado principalmente pela onerosidade excessiva da participação, de ter que se locomover até lá, de se preparar para estar ali, e também pelo ponto de vista dos acionistas minoritários, que faziam um juízo de custo-benefício entre esse custo alto da presença e a irrelevância do seu voto, o que acabava por desestimular a sua participação ativa. Então, a tecnologia ela veio tentando buscar a otimização disso para que houvesse essa melhoria da participação pelos acionistas. A segunda etapa da nossa pesquisa seria analisar como se deu essa evolução tecnológica, como se deu essa evolução legislativa, na verdade. Ela inicia a partir da análise da Lei 12.431, que trouxe a inclusão nos artigos 121 e 127, trazendo um parágrafo único que possibilitava a participação e a votação remota dos acionistas nas sociedades de capital aberto. Ela foi regulamentada, esse funcionamento dela, através da instrução CVM número 481 de 2009, que já havia naquela época criado o boletim de voto à distância, porém ele limitava-se somente a isso. Não havia uma efetividade da participação à distância em tempo real do acionista. Na segunda fase, já em 2020, que foi realmente a fase de virada de chave para trazer essa efetividade, foi a contextualização da pandemia da Covid-19 em 2020, em que havia a necessidade do isolamento social em conflito com a realização das Assembleias Gerais Ordinárias. Com isso, houve a medida provisória 931 de 2020, posteriormente convertida na Lei 14.030, também de 2020. Ele efetivou essa possibilidade da participação remota, seja ela híbrida ou integral, e estendeu os efeitos à sociedade de capital fechado e limitado. Sobre a transformação digital e o marco regulatório das assembleias virtuais, é importante destacar que nos últimos anos, especialmente após a pandemia, o ambiente societário passou por uma modernização acelerada. A transformação digital trouxe ferramentas que permitem a realização das assembleias e reuniões totalmente virtual, o que mudou de forma profunda a governança corporativa. Então, a presença física deixou de ser o único meio possível e a participação remota passou a ser reconhecida com a mesma validade jurídica. Essa mudança foi consolidada pela Lei 14.030 de 2020, que alterou a lei das sociedades anônimas para autorizar as assembleias digitais e semipresenciais de forma definitiva. Para as companhias abertas e a CVM também atualizou a regulamentação, hoje reunida na Instrução 81, definido regras bem claras para a questão do voto à distância, o boletim de voto, requisitos de convocação, segurança das plataformas e integridade no processo deliberativo. Para que uma assembleia virtual ela seja válida, é necessário garantir a identificação dos acionistas, a possibilidade de participação simultânea
o registro de votos, a segurança contra fraudes, as atas podem ser assinadas digitalmente, né, e registradas de forma eletrônica, né, reduzindo custos. Então, do ponto de vista prático, os benefícios de transformação digital das assembleias são amplos e já bastante consolidados. A possibilidade de participação remota ampliou significativamente o engajamento dos acionistas, especialmente daqueles que vivem em outras regiões do país, no exterior, né, que no caso antes enfrentavam barreiras logísticas, né, para exercer seus direitos políticos. Então, além disso, a digitalização reduziu os custos operacionais, né, eliminando aquelas despesas com a questão do deslocamento, espaço físico, os materiais impressos. Então, ao mesmo tempo que tornou o processo, né, deliberativo muito mais ágil. Outro avanço importante é o reforço da transparência. As assembleias virtuais, elas possibilitaram a gravação integral, né, das reuniões, aprimorando a questão dos registros, né, das manifestações, facilitando também auditorias posteriores, né, o que fortalece ali a segurança jurídica das deliberações. Então, esse conjunto de fatores, ele contribui diretamente para o aperfeiçoamento da governança corporativa, né, tornando, né, mais eficiente e alinhada às exigências, né, contemporâneas do mercado. É claro, né, que permanecem desafios relevantes, como a questão do risco, né, tecnológico, né, a necessidade da plataforma seguras, proteção de dados, a desigualdade no acesso digital. Então, no entanto, o balanço geral ele demonstra que essas assembleias virtuais deixaram de ser uma resposta emergencial, né, no período pandêmico, e passaram a constituir, de fato, um instrumento permanente, né, na realidade societária atual. Bom, pessoal, então dando continuidade, já exposto esse panorama do marco regulatório das assembleias virtuais, a gente pode passar a analisar agora mais detidamente o voto eletrônico em si. Então, sobre inserção no ordenamento jurídico, o voto eletrônico ele é inserido nessa mesma lei que a Alice vem tratando há pouco, a Lei 14.030 de 2020, de que trata as próprias assembleias digitais. Naturalmente, os votos eletrônicos eles passam a ser inseridos pela primeira vez no ordenamento nesse período, mas ele ganha corpo normativo mesmo com a resolução número 81 de 2022 da CVM, porque é nesse momento que a gente estabelece uma disciplina normativa sobre o voto eletrônico. Então é nesse momento que a gente fala de disponibilização de boletim até inserção de requisitos técnicos dentro de plataformas de votação. Então é nesse período histórico que o voto eletrônico ele passa a ser efetivamente tratado normativamente de forma igualitária a um voto presencial. Então, é nesse momento que a gente fala de um arcabouço normativo que moderniza e que possibilita a ampla participação dos acionistas dentro dessa nossa lógica de capital aberto para a participação nas votações e nas assembleias. Estabelecido o arcabouço normativo de que trata a votação eletrônica, agora a gente pode falar um pouco melhor sobre modalidades. São duas as principais, ambas disciplinadas, como a gente tratou na resolução número 81 da CVM, e são duas principais modalidades que se diferem principalmente quanto ao momento de votação. A primeira modalidade é justamente o boletim de voto à distância, em que é permitido ao acionista realizar a votação, instruir sua votação de forma prévia à Assembleia. Nesse momento é conferido um arcabouço de auditoria que possibilite essa votação prévia, auditada essa votação prévia, e a outra modalidade é o voto eletrônico em tempo real. Nessa modalidade, o acionista vai votar dentro de uma plataforma digital, de forma síncrona, e quanto a esse ponto, não é só permitido, garantido a ele o direito de voto, mas o direito de participação, de voz efetivamente, de pedir esclarecimentos. Então, vai além do direito ao voto nesse momento, mas sim o direito de participação na Assembleia de forma síncrona. Como o intuito da inserção do ordenamento jurídico do voto eletrônico é dar o mesmo tratamento ao voto presencial, os seus requisitos são idênticos que desembocam na mesma produção de efeitos. A integração desse voto ao quórum e garantia da participação na formação de vontade social. Com isso, a gente amplia a participação dos acionistas na Assembleia e enriquece a discussão da governança corporativa a ser tratada a seguir. Bom dia, pessoal. Meu nome é Davi Lins e, dando continuidade à apresentação,
agora irei tratar dos impactos do voto eletrônico na política de governança corporativa das companhias. Como bem já abordado pelos meus colegas, o voto eletrônico, ao ampliar, ou pelo menos potencialmente ampliar a participação dos sócios minoritários nas assembleias gerais dos acionistas, ele vai muito além de uma influência meramente formal e tem o poder de materialmente influenciar na própria estrutura orgânica das sociedades anônimas. A doutrina, ao interpretar a lei das SAs, costuma definir 3 principais órgãos sociais que compõem essa estrutura orgânica, que são exatamente o Conselho Fiscal, com o poder-função sindicante, a diretoria, com o poder-função administrativo, e a Assembleia Geral, com o poder-função decisório, deliberante. A política de governança corporativa ela surge exatamente dentro desse contexto de harmonizar a relação entre esses órgãos sociais, em que busca, conforme conceitua o próprio Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, estabelecer um conjunto de regras que convergem para o controle, o equilíbrio, a estabilidade e a transparência dos atos de gestão. A doutrina também costuma classificar os principais benefícios de uma boa prática de governança corporativa em 2 blocos, que seriam os benefícios internos e os benefícios externos. Os benefícios internos eles estão associados exatamente ao aprimoramento do processo decisório nas companhias, enquanto os externos, exatamente diante de uma estrutura organizacional coesa e estável, facilitaria a capacitação de recursos e o próprio lucro, que é o fim último da atividade empresarial. Dessa forma, partindo da classificação dos benefícios de uma boa governança corporativa, o voto eletrônico ele pode potencializar o benefício interno de aprimoramento, aperfeiçoamento do processo decisório nas companhias. E nesse sentido, não há de se questionar que o voto eletrônico, como parte dessa transformação digital das assembleias, ele se revela em sua essência como um instrumento em consonância aos pilares das melhores práticas de governança corporativa. Só que essa finalidade positiva não exime a transformação digital, como toda mudança, de pontos de atenção. E aqui destacamos, por exemplo, como propõe o João Pedro Nascimento, o ex-presidente da CVM na sua tese de doutorado, a diferença entre voto à distância e participação à distância. Votar não implica necessariamente participação. Afinal, o voto, por si só, a exemplo da modalidade do boletim do voto à distância, como aqui já abordado, garante que o sócio minoritário antecipe anteriormente à Assembleia o seu voto, mas não garante, por exemplo, que haja a participação do sócio no processo de discussão, que é das funções cruciais da Assembleia, o Forum Function, como define a doutrina internacional. O voto eletrônico nas assembleias digitais na companhia aberta trouxeram uma certa evolução na própria eficiência e na dinamicidade da assembleia. Porém, como toda a evolução tecnológica, trazem certas instabilidades e vulnerabilidades com ela. A primeira delas tem a ver exatamente com a cibersegurança. Tanto em relação a ataques ou infiltragens de pessoas desconhecidas, mas também em como garantir que essa plataforma vai ter o padrão necessário e a segurança necessária para não ficar vulnerável a isso. Então, plataformas que são, de certa maneira, desigual, diminuem esse aspecto de autenticidade e de segurança dos votos. A segunda vulnerabilidade tem a ver com a complexidade da própria cadeia do direito societário. O direito societário e, principalmente numa companhia aberta, envolve diversos atores e sujeitos. Não só os acionistas, os diretores do conselho administrativo, mas também, além disso, todos os outros credores que estão ali envolvidos. Então, pela própria complexidade, há falhas nas listas de recepção, falhas na recepção de votos, por conta exatamente desses múltiplos sujeitos que dependem de uma certa interoperabilidade que não acontece na maioria das vezes. Além disso, o terceiro é exatamente relacionado ao problema de acesso à Assembleia. Então, a Assembleia, na maioria das vezes, ela depende de uma série de fatores de autenticação para o ingresso delas, ou às vezes são emitidos links individuais para a pessoa que vai entrar, ou a pessoa que vai representar. E nesse momento de autenticação, nesse momento de ingresso,
por conta da brevidade e por conta da dificuldade em ter apoio naquele momento administrativo, há uma certa dificuldade na participação, o que reflete também uma certa dificuldade no processo democrático em si da Assembleia. E por último, a última vulnerabilidade aqui discutida é exatamente pela videoconferência por si só, em que há uma certa exaustão cognitiva na videoconferência que diminui a espontaneidade e diminui a qualidade do debate, trazendo uma certa monotonia aqui no diálogo. Então, essas são as vulnerabilidades presentes na Assembleia. Tendo essas vulnerabilidades em vista, é necessário a gente dialogar sobre quais são os ajustes regulatórios necessários para garantir essa maior segurança. O primeiro deles é realmente uma padronização técnica, seja pela CVM, seja por uma outra fonte normativa, mas uma padronização que garanta o mínimo de segurança e interoperabilidade, exatamente pela complexidade, e uma auditoria frequente. Além disso, o momento ali da administração, do controle dessa Assembleia, diminui, de certa maneira, a transparência da moderação. Então, ter a garantia dos limites de quem está controlando e o registro também dessas manifestações é necessário para ter uma certa maior transparência. Além disso, um aprimoramento da admissão, seja por inteligência artificial, seja por esses métodos de autenticação serem melhores divulgados com melhor preparação. E, além disso, é necessário a gente também olhar perspectivas futuras e tendências que já estão no mercado internacional, que são utilizadas para diminuir essa insegurança. A primeira delas é o blockchain, que a gente diminui o aspecto mutável dessa rede e dessa decisão. Como eu falei anteriormente, usar a inteligência artificial como apoio. E o que tem sido feito também para diminuir esse aspecto monótono da reunião digital é a tendência de criar ambientes de 3D para que reduzem a fadiga e aproximam de uma experiência realmente presencial. Além de a utilização de padrões internacionais que já têm essa certa conferência de maior utilização e de maior segurança, como o CRD, que é da União Europeia, que já tem um padrão mais claro, mais transparente sobre como efetivamente poder utilizar dessa padronização.